Estamos com Xavier Teitelman. Boa noite. Xavier Teitelman. Muito obrigado por estar aqui. A Rússia aumenta brutalmente sua pressão em todas as direções. Vamos ver as imagens, as informações, os números que comprovam isso. Há uma mudança ocorrendo em termos convencionais sobre a crescente militarização da Rússia nuclear e no campo de batalha. Uma palavra sobre este panorama geral. Temos a impressão de que o Ocidente subestimou por muitos meses os preparativos dos russos. Mas já faz 2 anos que dizemos que os russos lançaram sua máquina de guerra, sua indústria militar, sua economia de guerra e que o que está acontecendo era previsível. E de fato não fizemos o necessário. Fizemos pequenas sanções no início, não as aumentamos quando os russos conseguiram contorná-las. Ainda na semana passada, os alemães forneciam máquinas ferramentas via Turquia. E deixamos a Turquia fazer. Então, no final, devemos esperar que isso se torne cada vez mais difícil. E sim, os russos, hoje, conseguem compensar não a totalidade de suas perdas, mas ainda assim continuam a produzir cada vez mais. Os olhos se abrem, as declarações seguem uma após a outra. Vamos vê-la, algumas têm poucas horas. Chefe da inteligência alemã, os responsáveis americanos que dizem: cuidado, os russos estão ganhando em poder, em reserva de armamento, muito mais do que se pensava. Sim, então sempre existem essas duas dimensões. Eles sempre possuem dimensão, quantidade e massa. Segundo as previsões, ainda temos 9 meses de destruições na frente e esvaziamento dos estoques no ritmo atual. Além disso, sua produção está aumentando. Portanto, gradualmente, se eles conseguirem compensar suas perdas com uma produção de equipamentos mais moderna do que o que vemos hoje, que é equipamento soviético não modernizado, isso significa que há um aumento progressivo de poder da Rússia que não estaria apenas na quantidade, mas também na qualidade. Eu voltei da Ucrânia, estive lá anteontem, parti com, aí sim, realmente altos oficiais. E eles também têm medos, é que os russos avançam mesmo frente às armas que fornecemos aos ucranianos. Por exemplo, os famosos mísseis High Mobility Artillery Rocket System, que disparam a 80 km de distância, os russos conseguiram interferir neles em algumas áreas com seu sistema de guerra eletrônica. Os mísseis, bombas e projéteis Excalibur, que antes acertavam o alvo em 100% dos casos, agora só acertam em 7% nas áreas com interferência. Isso indica que a pequena quantidade fornecida aos ucranianos foi compensada por equipamentos de alta qualidade. E, infelizmente, eles nem sempre funcionam mais. Vamos aos detalhes do terreno. Primeiro, essas declarações do exército francês, que dão o tom, o exército francês que acompanha de perto os avanços ou recuos russos ou ucranianos. Estamos aqui na região de Kursk, em território russo, e vamos ler o que diz o Ministério das Forças Armadas. As Forças Armadas ucranianas encontraram grande resistência na região de Kursk. Os ganhos territoriais inicialmente conquistados foram retomados. A página se fechou, ao menos temporariamente, encerrando essa bem-sucedida cavalgada dos ucranianos. Rússia O golpe, desde o início, tinha o objetivo de atrair os russos para a zona, reduzindo a pressão no restante da frente. E isso surtiu efeito. Você pergunta, na zona de Kramatorsk, em Zaporizhia, em Kherson, em Kharkiv, realmente houve um efeito Kursk no qual os russos pararam de empurrar. E finalmente que os russos se mobilizam para estar presentes em Kursk, o objetivo anunciado por Putin era de libertar Kursk antes do 1º de outubro. Eles não foram bem-sucedidos, mas continuam pressionando. Os ucranianos não têm interesse em manter essa zona. É para atrair os russos para a região, mantê-los lá, mas eles vão devolver essa região de qualquer forma. O custo humano dessa zona para essa ofensiva, ele é muito importante para os russos. Pois lá, eles não apenas bombardeiam sua própria população, os russos estão fazendo o que não esperávamos, além de serem forçados a utilizar muitos recursos. Lá vemos, por exemplo, um blindado de transporte russo que está tentando atacar. Vamos parar nesta imagem, já que você a abordou. Então, é uma imagem ao contrário, na realidade, onde são os ucranianos que atingem um veículo russo. Ou seja, os russos em essa área tentam fazer assaltos. Então, é um veículo de transporte de tropas que chega em 2 tanques. E nos questionamos, o que um veículo de transporte de tropas fará contra 2 tanques? De fato, nada. Ele é destruído. Mas por que um veículo não blindado, não equipado, não acompanhado vai enfrentar tanques ucranianos nessa situação? É militarmente incompreensível. Lembremos, o fundamental desta guerra é a imensidão da frente, essa frente de 1000 quilômetros já, e além disso, a frente de Kursk. Estamos em uma ordem de grandeza na história das guerras europeias, onde, pela primeira vez desde 1945, em uma guerra quente, estamos neste grau de combate. Muito claramente, isso é algo inédito há mais de 70 anos agora. Isso foi inesperado. Não estávamos prontos. Não temos os equipamentos para fazer isso, e o pequeno exército ucraniano consegue, apesar de tudo, resistir, mesmo que esteja recuando. Veremos, pequeno é relativo.
É um exército maior que o exército francês atualmente. Atualmente é o primeiro exército da Europa, o único capaz de enfrentar os russos e que sabe trabalhar. Soldados franceses que terminam o contrato em junho e chegam na Ucrânia em setembro dizem que o nível do exército francês é ótimo, mas não é adequado para a realidade da guerra, do campo de batalha. Isso integra a tomada de consciência. Os militares franceses, alemães, italianos e outros dizem que, na verdade, seus exércitos são menores que o ucraniano, assunto sobre o qual estávamos falando há pouco. Claro, muito menores até do que o exército polonês em pouco tempo. Portanto, existem países na linha de frente contra a Rússia que estão ganhando força, se armando e equipando e que possuem centenas de pedidos que nós não temos atualmente. Então, sim, temos submarinos nucleares e um portal. Tudo isso em termos convencionais, obviamente, a grande diferença da França é nuclear. Claro. Mas se tivermos que fazer guerra com a Rússia e ela atacar os países bálticos ou a Polônia como tememos hoje, nossas armas nucleares não serão nossa defesa. Precisamos de uma capacidade real de dissuasão convencional. Xavier Titelman, vamos olhar o mapa, já que estamos inicialmente na região de Kursk, esse território na Rússia, é preciso lembrar, estamos no território da Federação Russa, onde os ucranianos conseguiram uma conquista total, completamente inesperada e importante. É importante prestar atenção nas cores aqui. As cores amarelas e as cores vermelhas são as lugares que foram retomados, não é? Sim, exatamente. Os ucranianos tomaram 1.200 quilômetros quadrados a uma velocidade gigantesca. Isso representava, para lhe dar uma ideia, em 2 semanas conquistaram o mesmo que os russos em 6 meses na Ucrânia. Assim, eram avanços muito significativos. Eles alcançaram este local vermelho. Os russos agora começam a fazer ofensivas novamente. E obviamente, né, eles vão continuar a avançar porque há uma prioridade territorial para recuperar seu próprio território. A Rússia, os ucranianos nunca anexarão essa região. Eles nunca vão declarar que essa é uma área ucraniana. Portanto, por outro lado, o objetivo é cansar os russos e mobilizá-los na região. Mas em 1 ou 2 meses, essa área será russa novamente e os russos poderão se mobilizar em outros lugares. E esse é realmente o objetivo hoje, é de atrasá-los no avanço no Donbass. Mesmo que os ucranianos recuem, o objetivo não é manter essa zona por muito tempo. Temos uma ideia do número de mortos russos e ucranianos que foram ligados a esta operação? Nós conhecemos o número de mobilizados em ambos os lados. Além disso, mais de 20 mil ucranianos e mais de 50 mil russos foram mobilizados. Com a desproporção normal, já que o atacante deve tentar ser dominante, geralmente 2 a 3 vezes mais forte. Os russos têm a vantagem de possuir bombas planadoras que utilizam. Novamente, as bombas planadoras de centenas de quilos serão lançadas um pouco aleatoriamente sobre os ucranianos em geral, trincheiras e até cidades. Os russos bombardeiam suas cidades e matam civis para reconquistar suas áreas. Os métodos que eles aplicam contra os ucranianos agora são usados contra a sua própria população civil. E isso é totalmente inesperado. Como está a situação na própria Ucrânia, especialmente na região de Luhansk? Olhe essas imagens de vilas ucranianas, então, desta vez estamos no território da Ucrânia, que estão sendo tomadas pelos russos. Estamos na região de Luhansk, no norte. Frequentemente dissemos neste palco, aqui não se trata de 1 quilômetro para o outro, mas a progressão russa existe nessas regiões. Claro, uma vez que as cidades são arrasadas, e realmente é isso, né? Uma vez que ele não tem mais nada para defender, os ucranianos morrem por montes de ruínas, como também é o caso um pouco mais ao sul, em direção a Vuhledar. E bem, no final, os ucranianos escolhem recuar. Para eles, o que importa é o desgaste que impõem aos russos. O novo chefe de comando do exército ucraniano, inicialmente, permite o recuo das tropas para evitar perdas após a mudança de comando. O que não era o caso no passado, onde quase lhes diziam morra pela sua linha de árvore. O fato de poder recuar hoje é porque, uma vez que fizeram os russos sofrerem o suficiente, são os russos de alta qualidade que estão chegando. Há aqueles de baixa qualidade que morrem em grande quantidade, e quando os ucranianos estão cansados, as tropas de melhor qualidade vão chegar por trás. Agora, os ucranianos estão autorizados a recuar em vez de ficarem parados e morrerem. Isso é uma grande evolução. Para a Ucrânia, ainda é uma má notícia, pois se ela pudesse avançar em vez de recuar, seria melhor. Faria isso, mas por falta de material, equipamentos adequados, massa, quantidade e ucranianos dispostos a morrer por esta guerra, pois os russos que estão chegando também não necessariamente têm a escolha de morrer nessas condições. Então, os ucranianos são forçados a recuar. E por outro lado, não devemos... Sem alarmismo, né? A frente não está desmoronando, ela está sendo mantida. São retrocessos que estão sendo controlados hoje. E a Rússia, não importa o que se diga, ainda levará de 1 a 5 anos no ritmo do início do ano para conquistar apenas o Donbass. Então ela também não quer continuar nesse ritmo. Mas, no entanto, enquanto isso, sim, os ucranianos estão recuando e há muito sofrimento entre eles.
Vamos ouvir. Estamos na região de Kupiansk. É uma região onde a luta está acontecendo de maneira extremamente violenta no momento. Os apelos que são feitos à população para evacuar, como você disse, já que o avanço russo está em seu encalço. Vemos essa lógica da Rússia, onde houve Mariupol, onde houve Bakhmut, essas cidades que foram parcialmente destruídas, que correm o risco de ser e que estão sendo evacuadas. O pior para esta cidade é que, infelizmente, ela já havia sido conquistada antes. Parte da população, incluindo crianças, havia sido deportada. Ela foi libertada nas contraofensivas de outubro e novembro de 2022. Os russos recuaram algumas dezenas de quilômetros, mas agora estão a menos de 10 quilômetros e podem bombardear esta cidade. Eu estive lá em agosto e, de fato, a vida havia retornado. As pessoas haviam voltado a viver lá e lhes diziam, mas afinal, lá terão que garantir uma logística para vocês que não é compatível com a situação militar. Não poderemos fornecer água, eletricidade, alimentação, comida, água corrente e saneamento para milhares de habitantes se também tivermos que sustentar um esforço militar. Portanto, sair dessa zona agora é crucial para evitar morrer e permitir que o exército seja mais eficaz contra os russos. Nós subestimamos a força do exército russo? Subestimamos a capacidade dos russos de morrer e continuar morrendo sem dificuldade. A quantidade de equipamentos militares perdidos em nossas ilhas, que podemos quantificar hoje em 18 mil, é algo que ninguém imaginava. Ninguém imaginava que eles usariam seus tanques dos anos 50 dessa maneira, ou que se permitiriam perder tanto. Hoje, estamos com 80 mil mortos, conhecidos nominalmente no trabalho de código aberto realizado, por exemplo, pela Bíblia. Dizíamos que eles não têm mais... De tanque, lembre-se, eu me lembro durante o desfile da vitória, russo, maio... 2023, muito. Comentaristas diziam que, na realidade, eles não têm mais carro. Eles obviamente têm, mas não os modernos. Os tanques T-90 e os mais modernos T-80 estão cada vez mais escassos. E então o que vemos em quantidade são tanques T-54, T-62 tanques, realmente soviéticos, não modernizados, logo após a guerra, tecnologias que são muito, muito antigas. Mas o fato de poder alinhar 10 tanques antigos, quando os ucranianos, felizmente, por exemplo, os australianos anunciaram 40 tanques hoje que eles vão fornecer, bem sim, os tanques eles vão chegar em 4 meses. Quando um tanque de alta qualidade enfrenta 4, 5 ou 6 tanques soviéticos, infelizmente a vantagem ainda é dos soviéticos. A incerteza da guerra marcou uma geração. Robert Malinter e outros relataram que a queda da França em 1940 era inimaginável, pois os melhores especialistas militares e comentaristas afirmavam que o exército francês, se não invencível, não poderia ser derrotado tão rapidamente. Era inimaginável. Eles não eram mais estúpidos do que os comentaristas de agora. Podemos nos enganar em uma guerra sobre a capacidade do inimigo em um grau integral. E nós também muito enganados sobre a capacidade da Ucrânia de resistir. 90% dos especialistas diziam que a Ucrânia estava acabada e que no final de março de 2022... Sim, nos enganamos nos dois sentidos, em excesso e no oposto. Nós também nos enganamos sobre a capacidade da Rússia de suportar as perdas e não estivemos à altura para apoiar a Ucrânia, para acompanhar essa ascensão russa. Portanto, hoje precisamos soar o alarme e permitir que os ucranianos usem as armas fornecidas nas melhores condições para eles, ou seja, incluindo atacar em território ucraniano. É preciso dar a eles os meios para impedir que essas bombas planadoras caiam. E no dia em que os russos não puderem mais lançar suas bombas planadoras, serão necessários cerca de 40 caças, os Mirage 2000 franceses e os F-16 fornecidos pelos aliados, impedindo que os russos arrasem a frente como estão fazendo. Hoje, eles não poderão mais avançar. É a única vantagem competitiva que permite aos russos progredir. Quando houver essas duas dimensões, mantendo o material prometido, a frente se estabilizará muito mais. Porque um equilíbrio foi estabelecido na artilharia, no uso de drones e na guerra eletrônica. Mesmo com os avanços russos, os ucranianos estão principalmente recuperando seu atraso. E geralmente hoje, realmente, é isso que está faltando. Aviões de caça, sistemas de defesa aérea e a frente estariam paralisados nessas condições. O exército francês está se rearmando rapidamente. Entendemos o quanto a conscientização, quando falamos, governa tudo. Especialmente, observe a aparição deste drone suicida, deste drone kamikaze francês, desta vez. Pronto, essa foi até a apresentação. Reconhecemos a conta do Twitter de Sébastien Lecornu, o ministro das Forças Armadas.
Vamos ouvir a demonstração que foi feita deste drone. Desenvolvemos com a empresa Toulousaine, DLR, esta munição teleoperada de curto alcance, capaz de se deslocar até 25 quilômetros, ter uma autonomia de cerca de 45 minutos, operar dia e noite, mas também em ambiente de interferência, o que chamamos de Sistema Global de Navegação por Satélite DNIED. Nosso parceiro hoje tem um produto que equipamos com uma cabeça militar capaz de lidar tanto com infantaria, mas também com uma ameaça em um veículo não blindado do tipo picape. Xavier Teitelman, você é um soberanista francês, como já mencionamos várias vezes neste palco. Se você deixar de lado seu orgulho patriótico objetivamente, com a frieza, o olhar frio do perfeito objetivo, este é um drone de alta qualidade na Nova geração, sim, e já era hora. Quer dizer que é melhor que os drones de 350 euros que os ucranianos fazem e que eles consomem a uma taxa de 3.000 unidades por dia. Então ele é muito melhor, mas enquanto produzirmos 100 por mês, não estamos no nível de uma guerra de alta intensidade. Porém, é mais eficaz. Ele resiste à interferência. É uma mistura entre o X-11 de Dallaire e os explosivos da KNDS. Então, realmente é o que há de melhor para o topo da linha. Mas os ucranianos, quando você fala com eles, eles dizem que isso é incrível, funciona em qualquer lugar. Mas preferimos ter uma munição assim ou 20 drones kamikazes comuns? Bem, devo dizer que preferimos ter 20 drones kamikazes comuns. Novamente, temos um sistema excepcional e muito relevante. Mas precisa ser complementar com drones que fazemos em impressão 3D e que vão custar muito menos e que cada pequeno usuário poderá implantar no campo. É realmente essa complementaridade que a França não tem hoje. Qual é a diferença entre um drone tão sofisticado e os drones que vimos em ação? De maneira eficaz, que geralmente são drones artesanais que carregam a bomba e a soltam sobre o tanque? Esses são drones civis, facilmente adquiridos por 1.200 euros em qualquer grande superfície. Pequenos sistemas de lançamento são feitos em impressão 3D. O problema é que em um ambiente de guerra eletrônica eficaz, você pode lançá-los, mas se perder a comunicação, quando você perde seu drone, são necessários sistemas mais eficazes. Outras marcas, como a francesa Parrot, fornecem sistemas muito eficazes que foram comprovados e usados na Ucrânia com grande sucesso. Surpreendentemente, a Lituânia, e não a França, adquiriu esta versão do drone até o momento. Portanto, existem sistemas mais caros, porém resilientes. Existem versões de pequenos drones lançadores de granadas que não podem ser interferidas e não dependem de equipamento civil chinês. E assim, temos a totalidade da gama de tudo o que é possível fazer, exceto que os ucranianos, como precisam de massa, compram 20 vezes mais no modelo civil, em vez de comprar um ou dois equipamentos muito mais eficazes que seriam de qualidade militar. Normalmente, eles deveriam ter ambos novamente. Por falta de dinheiro e apoio, eles só compram itens de baixo custo. A importância da massa em termos de homens, em termos de drones, muitas vezes neste palco, Didier François diz essa coisa terrível. Para que um exército seja crível, ele precisa estar pronto para perder 300 mil homens em um choque. Então, independentemente da bomba nuclear, isso faz parte da dissuasão. Obviamente, ninguém projeta tal tragédia, mas isso faz parte da dissuasão. Quando observamos a produção em massa de drones iranianos e a quantidade entregue por eles à Rússia, o Ocidente está ficando para trás nesse aspecto? O Ocidente não se organizou para produzir a mesma quantidade. É imprescindível restaurar a paridade. Quando o Irã fornece 200 mísseis balísticos, é necessário fornecer a mesma quantidade à Ucrânia, permitindo seu uso nas mesmas condições. Quando a Coreia do Norte envia 3.000 soldados para a linha de frente na Ucrânia, é necessário fazer o mesmo pelos ucranianos, libertando-os em uma região como em frente à Transnistria ou à Bielorrússia, para que eles também tenham tropas liberadas. E enquanto não... Se permitirmos essa simples recuperação, isso não é uma escalada. Isso não é um aumento de tensão, mas simplesmente estar atrás dos russos e alinhar-se com o que eles estão fazendo. Obviamente, sempre estaremos em dificuldade. Essa é uma das fraquezas de nossas democracias. Estamos discutindo questões que são óbvias. Os americanos não são tão covardes. Mas são eles que nos proíbem de autorizar os ucranianos a usarem nossas próprias armas. Autorizamos os ucranianos a usar os mísseis Scalp no território russo a 300 quilômetros de profundidade e porque há 2 componentes americanos dizem, não, então ele não acreditar que os americanos são bem mais proativos. A França é pioneira no fornecimento de armas de combate corpo a corpo, mísseis de longo alcance e aviões de caça franceses em certos casos. Somos muito bons, tomamos decisões, mas não um país com ampla margem de manobra para fazer a diferença.
O envio das tropas para o solo, obviamente, o contraste que você destaca é marcante, isto é, seja a favor ou contra, mas os coreanos já estão, norte-coreanos, a enviar. Há um primeiro contingente, eles são muito poucos por enquanto, seriam 17 ou 18, mas 10 mil estavam se preparando na Burriaci para serem enviados para a Ucrânia. Enquanto isso, na França, quando se fala em tropas no solo, rapidamente recuamos e esclarecemos que, na verdade, não são tropas, mas sim engenheiros, são formação. Na verdade, a Europa Ocidental não tem vontade alguma de ser tão audaciosa quanto os russos ou os chineses. Nesse caso, nessa situação, nós perderemos. E nesse caso, a Ucrânia perderá. E nesse caso, em 3 anos, estaremos abertamente em guerra contra a Rússia. Segundo os serviços de inteligência, se a Rússia obtiver um cessar-fogo, em 3 anos terá uma força militar que nos coloca em perigo, dado seu ritmo de produção atual. Escute, Peskov. Porta-voz do Kremlin, ele se dá ao luxo de ironizar até mesmo sobre essa suposta fraqueza ocidental, dizendo: os europeus têm dificuldade em acompanhar a escalada industrial, enquanto nós, russos, fazemos isso. que muitos países europeus começaram a enfrentar algumas dificuldades para mobilizar as capacidades de sua indústria militar. Essa mobilização de capacidades a serviço de objetivos efêmeros está em contradição com os interesses do desenvolvimento econômico desses países. É claro que o potencial de muitos deles não é projetado para tais esforços. Essa sequência é incrível. Temos o porta-voz do Kremlin que se permite ironizar, não apenas porque ele não nega que estão em uma corrida armamentista, mas ironiza os europeus que, segundo ele, têm algumas dificuldades em acompanhar. É apenas factual. Esforçamos-nos em algumas áreas. Sobre os projéteis, por exemplo, já estamos aptos a fornecer 1 milhão de projéteis por ano para a Ucrânia. Isso é necessário para manter a linha com o apoio dos sul-coreanos, egípcios e Estados Unidos, que também fornecerão. Mas nós não temos um esforço feito nos blindados e mísseis. Não houve um pedido de mísseis de cruzeiro hoje. Fornecemos 50 bombas planadoras para a Ucrânia todo mês. A França é incrível. Por que nossos aliados não fazem o mesmo? Os alemães têm mísseis de cruzeiro? Por que eles não os fornecem? Sim, quando nos esforçamos, como sob os obuses, obtemos resultados após 2 anos, mas ainda há muitas áreas em que não estamos à altura. E ainda bem que agora temos munições teleoperadas que são super eficazes, mas quantas vamos fornecer? Se fornecermos algumas centenas, comparado com quase 100 mil que os ucranianos consomem todos os meses, obviamente é uma gota no oceano. Ela considera necessário que todos se esforcem, mas atualmente não estamos à altura disso. Os europeus têm um discurso duplo. Nos últimos 2 anos, eles afirmam que vão lutar até o fim. Na verdade, eu me lembro do general Palomeros, o ex-organização do Tratado do Atlântico Norte, que neste palco ele foi muito ridicularizado por isso. Disse: é terrível dizer, mas a Ucrânia está do lado errado da organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela não é membro da organização do Tratado do Atlântico Norte e mais cedo ou mais tarde isso a afetará. O problema retornará. Não estamos na situação de 1939, onde a França e a Polônia estavam ligadas por um acordo. Não estamos na situação de um membro da organização do Tratado do Atlântico Norte. E como dizia o general Palomeros, por mais que se diga, na realidade isso será sentido. Então? Não estamos em um acordo porque não estamos honrando o que assinamos. O memorando de Budapeste, a Ucrânia devolveu mais de 1.000 ogivas nucleares à Rússia e depois financiamos a desmontagem de seu arsenal convencional em troca de proteção de suas fronteiras. França, Grã-Bretanha, Estados Unidos da América, China e Rússia garantem a proteção das fronteiras da Ucrânia. Então, sim, temos um acordo que não respeitamos, nem nós, nem os americanos. Você quer dizer que a França traz suas promessas? Bem, obviamente. Isso é uma certeza. Ainda temos esse memorando de Budapeste que diz que devemos garantir a soberania nacional da Ucrânia em sua totalidade. Se não tivéssemos recusado a Ucrânia e a Geórgia na organização do Tratado do Atlântico Norte em 2008, porque para dar garantias de confiança à Rússia, dissemos vamos ser legais com vocês, nós os recusamos na organização do Tratado do Atlântico Norte. Ainda é a época de Sarkozy, Merkel, etc. Queríamos ser amigos dos russos e eu acho que estávamos certos em querer ser amigos dos russos. Porém, esse sinal de fraqueza permitiu 3 guerras dramáticas, resultando hoje em mais de 1 milhão de vítimas. Não me refiro aos deslocados, mas ao 1 milhão de baixas militares somente na guerra da Ucrânia. Nossa fraqueza repetida é um crime que leva à situação atual e que será ainda pior amanhã se continuarmos a recuar. Se nos colocarmos no lugar dos estrategistas russos, isso obviamente reforça do ponto de vista deles a ideia de que a Europa é um ventre mole. Sim, e então veremos com Trump se, além disso, perderemos o apoio americano com esse não intervencionismo e o isolacionismo americano que retornaria. É um medo real, mas faz agora 2 anos que venho a este palco e que fazemos essa constatação de que sim, precisamos acordar e que não
acordamos apenas pela metade e que em pequenas áreas há despertares que são reais e, felizmente, e os altos comandos estão cientes. E o retorno da experiência ucraniana nos ensina muitas coisas sobre nossa capacidade de nos mobilizarmos também, mas ter apenas 2 brigadas da organização do Tratado do Atlântico Norte para proteger a Lituânia, será que... Isso vai ser suficiente? A resposta é muito claramente não. Será que vamos usar a arma nuclear se a Lituânia for atacada? Eu acho que hoje não dissemos abertamente que faríamos isso, enquanto seria necessário ter limites fixos e verdadeiras linhas vermelhas respeitadas para dizer claramente à Rússia que não adianta tentar, pois estarão em perigo. Se nós não estamos prontos para dizer que estaremos prontos para fazer uma guerra aberta, onde perderíamos 300 mil homens, eles esperarão. Se nos mostrarmos dispostos a sacrificá-los, evitaremos a guerra e a perda desses 300 mil homens. Essa é a mensagem política essencial e realmente importante. É preciso que elevemos nosso nível de restrição sobre os russos para que não tentem novamente. O cenário da Europa desprovida não é nulo? Sempre lembramos que dizem que os soviéticos só entraram na guerra em 1941, quando foram atacados, o que é verdade. Não apenas os alemães soviéticos, mas os americanos não é muito melhor. Eles não entraram na guerra em 1940, entraram na guerra em 1941, quando também foram atacados. Portanto, a ideia de que a Europa não possa ser defendida, pelo menos não integralmente, não é nula. Ainda assim, a indústria americana já operava em apoio a seus aliados, Grã-Bretanha e União Soviética, que teriam desmoronado sem o recebimento de dezenas de milhares de tanques, veículos blindados, aviões, motores para jipes, além de alimentos. Portanto, não precisamos necessariamente estar em guerra para ser um apoio operacional real. Se hoje a Ucrânia recebesse 1.000 tanques de Brahms por ano, o que os americanos podem fornecer, uma centena de caças F-16 por ano, o que os americanos podem fornecer, milhares de mísseis todos os anos, aí sim, haveria um efeito. E os americanos não precisam estar em guerra para serem um apoio real à Ucrânia. Lembro-me, sem querer categorizá-lo ou essencializá-lo, como se diz agora, mas sendo um soberanista, obviamente há algo anormal em um país não pagar pela própria defesa. Trump está certo ao dizer que não se refere à França, que é diferente devido ao seu poder nuclear. Ele afirma que existem vários países europeus que, de fato, delegaram sua proteção aos Estados Unidos da América. Isso não é normal, não é uma situação normal. Estamos pagando... Essa anomalia europeia, estamos pagando por décadas de pouco investimento militar, inclusive na França, em que, mais do que isso, é um conceito... Mesmo do Estado, um Estado que não tem defesa, isso não existe. Sim, porém ainda há desequilíbrios posteriormente. Se a França quiser invadir o Luxemburgo amanhã, acho que há chances de sucesso. A Ucrânia, não apoiada pelos aliados, já teria perdido hoje. Temos que ser claros nesse aspecto. Então, sim, um pequeno país nem sempre está em condições de responder, de reagir e... de ser capaz de resistir a um grande. Mas, no entanto, quando há uma aliança, quando temos aliados, quando temos princípios e queremos evitar que a Rússia ganhe, isso também tem consequências para a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, tem consequências para Taiwan, tem consequências para a Armênia, tem consequências na Venezuela. E se hoje deixarmos a Rússia vencer, há consequências que são globais. E é por isso que, por exemplo, os países árabes apoiam massivamente a Ucrânia hoje, porque eles veem essa oposição entre o Irã xiita pró-russo e os países árabes. O Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Paquistão, o Egito e o Marrocos se comprometeram com a Ucrânia para ter uma visão mais ampla do conflito, além da perspectiva Ucrânia-Rússia. O risco de cegueira. Vamos olhar para os números do investimento militar russo, seus gastos militares. Quando vemos até que ponto, desde 2018, a Rússia gastou somas colossais, especialmente à escala da sua economia, que enfrenta dificuldades. De 2019 a 2025, e se olhássemos desde os anos 98, por exemplo, 99... É uma explosão na realidade. E ainda você está falando em dólares. Em rublos, na moeda corrente, a explosão seria ainda mais significativa. Mas nós os vemos fazer de novo. Então, é verdade que temos orçamentos que são restritos, é verdade que fizemos escolhas sobre o social, mas hoje uma garantia de proteção de nossa população, uma garantia de soberania, uma garantia de crescimento a longo prazo. Bem, precisamos obter a paz e a paz será alcançada se realmente investirmos, e é verdade. Que hoje os investimentos que são feitos para a recuperação na área militar são importantes. Eles permitem, especialmente, ter uma dissuasão nuclear que é crível, mas é difícil. Sozinho, sem uma dissuasão operacional efetiva sobre todo o exército convencional, isso é insuficiente. Se formos os únicos a fazer isso, também não funcionará. Se os espanhóis, italianos, suecos e outros não se esforçarem tanto quanto nós, não funcionará. Apenas os países bálticos e a Polônia compreenderam realmente a situação, investindo agora 5% do produto interno bruto em defesa. Obviamente, precisamos alcançar os mesmos níveis.
Vamos receber em alguns instantes o general Dominique Trinquant, que assina um livro muito interessante sobre os novos desafios geopolíticos. A guerra e então a continuação da guerra. Os russos, mesmo sem querer uma guerra aberta, estão tentando adquirir poder para impor sua lei ou influência a um certo número de países. De vizinhos, isso já é o que eles acreditavam poder obter da Ucrânia. Através de sua influência e capacidade de causar medo, eles acreditavam que, com apenas 150 mil soldados, o poder político desmoronaria e os soldados mudariam de lado. Felizmente, isso não aconteceu. Eles podem conseguir isso em algumas áreas, especialmente na África ou em seus estrangeiros próximos, através da desinformação. Podem fazer com que esses países mudem de lado, pagando políticos, como vemos na Geórgia e como tentam fazer na Moldávia. Lá eles podem conseguir. O papel do medo, lembremos que o Ocidente basicamente se rendeu quando eles conquistaram a Crimeia, é um direito direto a... Estávamos errados e, felizmente, naquela época, François Hollande desistiu de fornecer à Rússia os navios de desembarque que seriam muito úteis hoje para atacar, por exemplo, Odessa, e que tem uma parte da classe política submissa à Rússia naquela época e ainda submissa à Rússia hoje, que era favorável a apoiá-los. Os mesmos partidos políticos que defendiam entregar as armas à Rússia no passado, ainda hoje dizem que não deveríamos apoiar a Ucrânia. Portanto, se não há evolução nesse aspecto, aqueles que cometeram erros ontem persistem neles, e os que gostariam de apoiar mais a Ucrânia não têm meios para fazê-lo. Novamente, numa mobilização maior é necessária. Receberemos neste palco o general Dominique Trinquant. Por favor, meu general, você era o chefe de missão militar francesa com a Organização das Nações Unidas. Boa noite, meu general. Obrigado por estar aqui. Eu recomendo seu livro De um Mundo para o Outro, Entender os Novos Desafios Geopolíticos. É da Robert Laffont. Quando ouvimos há algum tempo a pressão russa, obviamente, em todas as direções, vamos falar sobre nuclear em um instante, mas convencional em termos de equilíbrio de poder e o cegamento dos ocidentais durante esses longos meses que não viram essa crescente potência militar da Rússia. Você está ouvindo? Então, não é de meses, mas de anos atrás, você vai voltar ao discurso do senhor Putin em 2007 em Munique. É a partir daí que devemos pegar os elementos. E eu acho que, e sempre peço desculpas aos ucranianos por isso, a Ucrânia é um fenômeno secundário. A mudança de mundo desejada pelo senhor Putin, em acordo com a China, é muito mais global. E a Ucrânia deveria ter caído, não caiu, e ele se meteu bem nessa guerra. Mas para ele isso é um fenômeno secundário. É a mudança dos mapas no mundo que o interessa. Isso significa que, na realidade, a conquista quilômetro por quilômetro é relativamente secundária? Então, não é necessariamente secundário para os soldados que estão no campo, sempre é muito difícil, mas é secundário. Eu repito, a Ucrânia é um epifenômeno. O que interessa ao Sr. Putin é a reviravolta do mundo. Hoje temos um eixo Coreia do Norte, Teherã-Moscou, que está no coração dos assuntos. Discutimos sobre a desestabilização na África. Portanto, é uma visão muito mais global do mundo que lhe interessa. Putin, nós... Entramos em uma corrida armamentista global. Lembramos, aqueles que têm idade para lembrar dos anos 80, alguns tinham a sensação de que necessariamente iríamos para a guerra mundial. Entramos nesse tipo de superarmamento? Sim, mas com armamentos bem diferentes. No meu livro eu falo sobre isso, né? O espaço, o ciberespaço, a comunicação são todos elementos que são adicionados a essa guerra. Então, alguns existiam há um tempo, o espaço no ciberespaço, mas hoje isso realmente está no cerne do assunto. Eu participei esta manhã de uma reunião sobre ciberespaço e sobre desinformação. Estamos no cerne da questão. Trata-se de, então não é cinético, como se diz, ou seja, não são os projéteis que estão caindo, mas queremos destruir sociedades. E esse é o objeto, claro que é de M. Putin. Tínhamos esquecido as velhas armas. Fizemos tanto. Fizemos toneladas, por exemplo, lembre-se, durante a eleição de Trump, sobre as manobras subterrâneas na internet da Rússia, que certamente existem. Mas agora vemos os obuses norte-coreanos, os milhões de obuses norte-coreanos, os tanques. Fomos com Hickman ver os velhos tanques apodrecidos. Mas muitos tanques podres, isso é melhor do que... Nenhum tanque. Sim, obviamente, essa é toda a diferença entre a massa e a tecnologia. E a Rússia é capaz de colocar a massa, mas com a experiência da guerra, porque o melhor laboratório da guerra é a guerra mesmo. E então, com essa tecnologia, você é capaz de subir de nível. E para os ocidentais, isso se torna um assunto.
E então eu acredito que esses assuntos que foram esquecidos durante o que chamamos de 40 preguiçosos após os 40 gloriosos foi o momento em que esquecemos completamente. Pensávamos que era Fukuyama, era o fim da história e íamos voltar à democracia no mundo. Nós nos enganamos completamente e hoje precisamos nos rearmar. Alguns anteciparam um pouco, outros agora, um pouco à força, se posso dizer, estão começando a trabalhar. A importância de um exército que se fortalece. Os leitores da Guerra Civil de César recordam quando os cesarianos, após 8 anos de guerra nas Galhas, estão exaustos, mas vencem por estarem fortalecidos. Atualmente, russos e ucranianos estão em guerra, americanos estão constantemente em conflitos e europeus estão enfraquecidos. Então, os franceses estão em guerra, os franceses são uma força fortalecida. Aliás, não há... Faz muito tempo, você sabe que estávamos treinando na Polônia, agora treinamos na França, mas estávamos treinando soldados ucranianos na Polônia. E era muito interessante a relação entre os instrutores franceses e os ucranianos. Eles chegavam e tinham feito uma guerra. E então os franceses lhes diziam, não, nós não vamos ensinar vocês a guerra, vocês já conhecem, vamos apenas trocar experiências, porque nós temos uma visão da guerra e vocês têm outra, e vamos aprender uns com os outros. E os franceses há muito tempo, então não a mesma guerra de todo, mas o soldado, você sabe, o soldado é experiente, não dormir, estar em um lugar sujo, ter que comer quando tem tempo e estar sob pressão. Os soldados franceses conhecem isso. Assim, a relação deles com os ucranianos é bastante boa, mesmo que também tenham que aprender dos ucranianos. Antes de nos deixarem uma palavra sobre isso, você trabalha com os combatentes ucranianos? Você está envolvido, observando de perto, quase como um combatente ucraniano. Você vai para as trincheiras descritas pelo general, lugares sujos e frios. Estava em discussão há alguns dias com um dos seus companheiros de armas. Ele foi hospitalizado porque estava em uma trincheira, em condições difíceis, eles são endurecidos. Sim, eles são endurecidos e também para ir ao seu encontro há também essa capacidade dos ucranianos de trazer novos elementos, inclusive para soldados de elite franceses, pessoas da Legião Estrangeira Francesa que lutam há 10 anos na Legião Estrangeira. Ao chegar na Ucrânia, eles não sabem como tomar nossas trincheiras, lutar contra drones ou reagir a munições incendiárias. Mesmo com nossa experiência enfrentando o Estado Islâmico, não sabemos como enfrentar um exército convencional massivo em uma guerra de alta intensidade. A experiência que adquirimos hoje ao treinar os ucranianos também é benéfica para nós e aumenta a nossa capacidade ao trabalhar com eles. O braço de ferro até no nuclear. Obrigado, Xavier Teitelman. Nos vemos mais tarde no programa Ao Vivo.